Olá, boa tarde. Já começa o Mundo Record News desta quarta-feira, 18 de novembro. Seja bem-vindo. Depois de reunião do Sistema Nacional de Proteção Civil na São Vicente, para fazer um balanço de medidas em curso na ilha a combate à Covid-19, o Primeiro-Ministro afirma que a autoridade tem feito um bom combate da doença. Apesar das últimas semanas terem apresentado um aumento de casos de contaminação por Covid-19, o Primeiro-Ministro reconhece que desde o início da doença no país, as autoridades são-vicentinas têm feito um bom combate à propagação da doença na ilha, mas defende que agora é preciso um reforço de ação. A Delegacia de Saúde, o Hospital Batista de Sousa, a Proteção Civil, a Polícia Nacional, as ONGs que têm participado, as Forças Armadas, esse bom combate tem-se traduzido num controlo da propagação do coronavírus, da Covid, mas nas últimas semanas, particularmente nos últimos 14 dias, tem havido um aumento de casos positivos que exige um reforço da ação. Um reforço de ação que precisa, sobretudo, da colaboração dos cidadãos, defende Ulisses Correia e Silva. O primeiro reforço da ação é dirigido aos cidadãos, porque nós só ganhamos este combate se todos cumprirmos regras básicas. Nós vamos entrar no período do Natal, depois do fim do ano. É um período particularmente difícil relativamente àquilo que nós estamos habituados. É o período de festas familiares, é o período de convívio, mas temos que passar este período com condicionamento. Quanto ao delegado da saúde da ilha, avança que já foi gasto mais de 21 mil contos no recrutamento de técnicos e enfermeiros, com subsídios, isolamentos e outros serviços para enfrentar a Covid-19 em São Vicente. Na Delegacia de Saúde foi contratado 25 enfermeiros, mas algumas pessoas, técnicos de laboratório, foi contratado pessoas para trabalhar em limpeza, pessoas para trabalhar na secretaria, foi contratado condutor e tudo isso tem seu custo. Não tem um alojamento onde é que não tem de pagar a alimentação de pessoas, lá no isolamento da Centro-Estás, que desde o princípio já não gastava mais de 8 mil contos. Então, tudo isso tem seu custo, é custo para o governo, é custo para o Estado de Cabo Verde, é custo para a população. Se não trabalhar na proteção, nunca tens custo. Considerações feitas à margem da reunião do Sistema Nacional da Proteção Civil em São Vicente para fazer um balanço das medidas em curso no combate à Covid-19. Após quase 3 meses de queda de infecções para a Covid-19, o estado de São Paulo, no Brasil, registra um alta que se preocupa médicos e outras autoridades da área de saúde, motivo que leva o governo a prorrogar a quarentena por mais um mês. Dados do governo do estado mostram que houve um aumento de 18% nas internações em hospitais públicos e privados na última semana. A pior situação é na Grande São Paulo. A ocupação de leitos de UTI na região metropolitana era de 42% no mês passado e hoje passou para mais de 48%. Este infectologista afirma que um dos motivos para esta alta é o afrouxamento das medidas de distanciamento social, como aglomerações em bares e restaurantes. A primeira coisa ela é individual. As pessoas que saem de casa, que vão trabalhar, que vão se divertir, têm que entender que a epidemia não acabou. Então não é hora de prescindir de máscaras, não é hora de exagerar nas atividades, especialmente de lazer, não é hora de aglomerações, não é hora de tirar as precauções que nós fazemos. O estado de São Paulo está em quarentena há 8 meses e a medida foi prorrogada até 16 de dezembro. Ainda o Ministério da Saúde do Brasil recebe representantes da farmacêutica americana Pfizer para possível compra de uma vacina. A empresa está à espera distribui esse ano cerca de 50 milhões de doses para todo o mundo. A vacina da Pfizer está em processo final de desenvolvimento e, segundo o laboratório, é 90% eficaz contra o novo coronavírus. Esse encontro com o Ministério serve para explicar os resultados dos testes, as condições de compra e, principalmente, de logística e armazenamento. Isso porque o imunizante precisa ser mantido a uma temperatura de 70 graus negativos. A Pfizer espera entregar 50 milhões de doses neste ano em todo o mundo e mais de 1 bilhão e 300 milhões de doses no ano que vem.
Polícia Judiciária de Cabo Verde volta a destruir plantações de cannabis no interior de Santiago. Dessa vez foi destruído cerca de 3.500 kg. A Polícia Judiciária, através da Seção Central da Investigação de Tráfico de Estupefacientes, no âmbito do Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico Interno de Estupefacientes, desmantelou várias plantações de cannabis em diversas localidades do interior da Ilha de Santiago. A operação resultou na destruição nos locais por meio de incineração de aproximadamente 3.500 kg de cannabis por ordem do Ministério Público. Participou na intervenção cerca de 105 efetivos, entre elementos da Polícia Judiciária e das Forças Armadas. Recorda-se que a PJ havia realizado operações semelhantes no âmbito da Operação Verde 2020, também em diferentes locais do interior da Ilha Maior do país, que culminaram na destruição de aproximadamente 26 toneladas de cannabis, a maior apreensão de sempre de cannabis efetuada pela Polícia Judiciária. Manifestações na Luanda, atuação de polícia foi alguns assuntos abordados na reunião entre Angola e a União Europeia. Assuntos ligados aos últimos acontecimentos nas manifestações que tiveram lugar em Luanda e um pouco por todo o país, nos dias 24 de outubro e 11 de novembro, foram o destaque do Fórum de Diálogo de Direitos Humanos entre Angola e a União Europeia. Na ocasião, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos admitiu que houve excesso na atuação da polícia contra os manifestantes. Houve excessos, temos que reconhecer, e esses excessos começaram por alguns agentes dentro das manifestações que também fizeram as suas provocações, sobretudo do lado da reivindicação política, né? E a atuação da polícia tentou fazer o que pôde, mas eventualmente também terá tido alguma situação um pouco além do que é normal. Por sua vez, a embaixadora da União Europeia em Angola declarou que a organização está disposta a formar os agentes da Polícia Nacional de forma a orientá-los sobre como proceder em atos do género. Também oferecemos um apoio, se for necessário, de dar apoios à formação, à educação da polícia, que a União Europeia e os Estados-membros estão muito prontos. Já fizemos formação, já participamos em formação, mas que estaremos muito abertos a continuar a dar apoios neste sentido. Especialistas defendem que a má gestão de atos do género beliscam de certa forma a reputação do país a nível da comunidade internacional. E doenças não transmissíveis se representa na Moçambique, uma das principais causas de morte, segundo o ministro da Saúde local. Doenças cardiovasculares, diabetes, cancros e doenças respiratórias continuam a fazer óbitos no país. Situação que fez com que Armindo Tiago, titular da pasta da saúde, procedesse do Maputo o lançamento do Plano Estratégico das Doenças Não Transmissíveis. As doenças não transmissíveis representam hoje uma das principais causas de morbilidade e mortalidade, mas também são importantes contributos para a incapacidade. À semelhança de outros países, Moçambique está numa fase de transição demográfica e epidemiológica, observando-se para alguns o chamado duplo padrão de doença e para outros o triplo, se considerar a prevalência do trauma. De facto, observa-se um aumento exponencial da prevalência de doenças cardiovasculares, da diabetes, do cancro e das doenças respiratórias crônicas. O cenário de aumento de casos de doenças não transmissíveis coloca um grande desafio ao setor da saúde. O ministro da Saúde apela à intervenção de todos para este mal, apelando o não consumo ou a redução do consumo de álcool e tabaco para a prevenção de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. E Donald Trump decide retirar soldados americanos de Iraque e Afeganistão poucas semanas antes de deixar a Casa Branca. Já o presidente eleito Biden anuncia novos integrantes dessa equipa, mesmo sem informações e recursos para avançar com a transição de governo. Os principais conselheiros do presidente eleito serão os mesmos que o auxiliaram durante a campanha.
Biden recebeu um telefonema do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um dos maiores apoiadores de Trump, mas que já o havia parabenizado pouco depois da confirmação da vitória. Segundo a assessoria do israelense, os dois concordaram em se encontrar em breve para reforçar a aliança entre os países. Donald Trump não comentou a conversa entre os líderes e, pela 10ª vez desde a eleição, a agenda do presidente segue sem compromissos públicos. Trump continua negando à equipe de Biden acesso aos relatórios de segurança nacional. O presidente tomou a decisão de retirar 2.500 homens do Iraque e Afeganistão antes de janeiro, quando acaba seu mandato. De acordo com o Departamento de Defesa, a iniciativa é coerente com o que Trump prometeu aos americanos. Ainda nos Estados Unidos, quase 100 mil ex-integrantes de um grupo de escoteiro pedem indemnização por suposto abuso sexual. As ações foram protocoladas ontem no maior caso desse tipo na história do país. Os abusos teriam sido cometidos ao longo de décadas. A Associação dos Escoteiros da América reconhece a existência dos crimes. A entidade está em processo de falência na justiça americana. Colômbia foi atingida pela primeira vez na história por um furacão de categoria 5, a mais alta classificação desse fenômeno natural. O presidente Ivan Duque afirmou que a tempestade destruiu 98% das estruturas da ilha de Providência. Os ventos chegaram a 250 km por hora, derrubando árvores e danificando os telhados das casas. Agora, o furacão Iota segue pela América Central. Ele é o 13º da atual temporada de furacões, um número recorde na região. A cápsula da SpaceX chega com sucesso na Estação Espacial Internacional. Confere. A missão é realizada pela NASA em parceria com uma empresa privada, transportando astronautas. A cápsula acoplou na estação depois de uma viagem de 27 horas. A equipe, formada por 3 americanos e um japonês, foi recebida com gritos e aplausos pelos colegas. A tripulação permanecerá no espaço por 6 meses. Agora no também para a revista de imprensa com Elizabeth Dias, confere mais informações internacionais. Al Jazeera tem informa ataques aéreos israelenses na Síria, mata 3 soldados e atinge locais iranianos. Já Voa tem informa ministro angolano lamenta a morte de estudante e aponta interferência política nas manifestações. Record Europa traz como manchete: vacina chinesa apresenta resultados positivos no ensaio clínico. O objetivo principal de estudo foi avaliar a resposta imune e segurança de injetável. Por sua vez, Euronews tem informa: nos Estados Unidos da América, eleições, demissões e retirada de militares, os últimos dias de Trump. Mundo ao Minuto destaca plano de relançamento da União Europeia ameaçado para veto de Hungria e Polónia. Por último, R7 terá destaque para brasileiros que taxam a internet é segura para crianças, diz pesquisa. 55% de entrevistados no país acredita que em nenhum caso o ambiente digital pode representar uma ameaça à integridade de seus filhos. E é tudo na Mundo Record News de hoje. Continuação de boa tarde.